Educação Ambiental frente à reforma do ensino médio no Brasil. Autores: Laís Nayara Gonçalves dos Reis, Marco Túlio Martins e Daniela Rosa. Bom, a paisagem, né, é formada pelas características do meio físico, clima, solo, relevo, recurso hídrico e biodiversidade. Esses fatores se recombinam com os fatores culturais, isso é, com as técnicas de apropriação da natureza construídas pelo homem. Dessa maneira, forma-se então uma gama, de paisagens complexas e distintas, que ao longo do espaço-tempo, cada qual vai apresentar uma fragilidade e uma potencialidade ambiental específica. Sendo assim, reafirma-se então a importância de compreender a interação dos elementos e processos que compõem o meio, por meio da educação ambiental, permitindo então que o homem, uma vez que ele é sujeito ativo dessas paisagens, possa interferir no ecossistema de maneira sensível, fazendo com que os processos ecológicos sejam prioridades dentro do sistema da sustentabilidade ambiental. O conceito de educação ambiental, ele se diferencia pelos vieses do local da aplicação, por exemplo, Estado, ensino formal, setor público, setor corporativo. Neste trabalho, nós procuramos destacar a compreensão da educação ambiental por parte do aparato ideológico e legal do Estado brasileiro, uma vez que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, em conjunto com os parâmetros curriculares nacionais, eram aqueles que norteavam os conteúdos e os fins didáticos pedagógicos, e estes influenciavam diretamente, então, no ensino formal das escolas brasileiras. Ainda ressaltamos a Política Nacional de Educação Ambiental, que compreende a educação ambiental como sendo conjunto de processos que possibilita a construção de valores, conhecimentos, técnicas e práticas sociais que viabilizam a conservação e sustentabilidade do meio ambiente. Já as diretrizes nacionais para a educação ambiental tratam essa como sendo uma dimensão da educação que deve atingir o objetivo de ensinar e orientar as práticas humanas por meio da ética ambiental. Entretanto, os teóricos que compõem aí o acervo literário sobre educação e a educação formal apresentam, então, uma divergência conceitual sobre o que é educação ambiental. Essa divergência ela é salutar, porque trata-se, então, da construção filosófica para o firmamento desse conceito. Os mesmos podem perpassar por uma ou mais correntes. Nós temos as correntes pioneiras, e outras correntes mais recentes. Essas se diferenciam em função da concepção de meio ambiente e a intenção dessa educação ambiental e qual é o enfoque privilegiado. Isso aí é o autor Salvé, 2005. Para ele, a educação ambiental não se trata de uma educação de finalidade, ou seja, não pode ser compreendida como uma ferramenta para a solução dos conflitos ambientais, mas sim a educação ambiental é aquela responsável pela formação e desenvolvimento individual no que tange os aspectos de interação do homem para com o meio. Aí o conceito, de Salvé 2005, que essa educação ambiental visa induzir dinâmicas sociais de início na comunidade local e posteriormente em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais em uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. Diante desse contexto, esse trabalho ele é principalmente de cunho conceitual e os procedimentos metodológicos passaram por meio do levantamento
de uma literatura científica sobre, né, o conceito de educação ambiental, né, a teoria e aplicabilidades para a construção de reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a sua abordagem de educação ambiental segundo a reforma do ensino médio brasileiro. Bom, essa Base Nacional Comum Curricular considera que o sentido normativo das competências diretrizes para o ensino formal, ou seja, as instituições de ensino, né, ela afirma que os currículos são diversos. Né? O ensino médio deve ofertar, em sua composição diversificada, conteúdos heterogêneos de múltiplos interesses, conforme, né, o interesse de cada aluno. Então, na verdade, agora, essa reforma do ensino médio, o aluno né, escolherá por qual eixo das grandes áreas ele vai enfocar seus estudos. Né? Quais são esses eixos? Né? Linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas às suas tecnologias e a formação técnica profissional. Ao abordar esse assunto, a ideia, no primeiro momento, ela parece revolucionária, ou seja, deixar com que os alunos mesmos aprofundem o conhecimento científico na sua futura área de formação superior parece ser revolucionária. Porém, né, nós, como profissionais da educação, devemos apontar que a infraestrutura da grande maioria das escolas públicas, né, é de péssima condição de trabalho, tanto para os docentes quanto para os alunos, né? E também devemos destacar a desvalorização que o profissional da educação hoje encontra, né? As escolas, né, sem laboratório, sem equipamentos e demais infraestruturas conseguirão cumprir com o proposto, né, da BNCC, já que para tal está sendo sacrificado o conhecimento, mesmo que regular, em todas as outras disciplinas curriculares, como, por exemplo, a disciplina de Geografia, Biologia, Sociologia, Filosofia, Química, né, e Física, que foram, né, que serão, né, diluídas nas demais grandes áreas que nós chamamos de itinerários formativos. Então, né, a preocupação que a gente tem é que não seja possível desenvolver em sua plenitude a educação ambiental por meio dessa proposta de flexibilização da grade, uma vez que a diluição dessas ciências ocasionará um impacto perverso no ensino médio, em que a lógica passará para um professor formado, por exemplo, em sociologia, que poderá ministrar conteúdos dos quais ele não tenha tido formação, como, por exemplo, dinâmica e processos naturais do planeta, que seria aí um conteúdo da geografia, né, e vice-versa. Né? O autor Castilho, 2017, discorre bem sobre, né, esse paradoxo. Bom, né, os PCNs desses itinerários formativos, né, apresentam uma tentativa de articulação entre as mesmas, em que determinados conteúdos educacionais devem ser trabalhados em um itinerário formativo. Porém, não foram mencionadas as formas de se fazer essa correlação entre assuntos tão desconexos. Como ficará a abordagem dos temas transversais sem a garantia de que os conceitos e princípios de cada disciplina diluída estejam sendo trabalhados sem prejuízo de construção do conhecimento? Né? A educação ambiental, enquanto uma disciplina ou conteúdo curricular, né, na verdade, enquanto conteúdo curricular, é abordado de forma multi ou transdisciplinarmente. Isso é, para o seu desenvolvimento pleno, é preciso a articulação de diversos conhecimentos de diversas disciplinas.
Na multidisciplinariedade, cada disciplina aborda o mesmo tema por meio da sua metodologia específica. Já na interdisciplinariedade, existe a troca de conhecimento entre as disciplinas e a cooperação dessas para a análise do tema. Porém, ainda assim, cada disciplina enfoca de acordo com seu objetivo metodológico. Já na transdisciplinariedade, que é a ideal, né, o objetivo da análise é comum e utiliza do conhecimento de várias disciplinas para analisar os temas propostos. É um desafio muito grande, né, já que não menciona para o educador, né, o professor, como, né, vencer essas adversidades, escolas sem laboratório, equipamentos, né, metodologias. Então, novamente, né, os alunos irão de fato atingir essas análises mais profundas em qualquer uma dessas grandes áreas, de acordo com a infraestrutura da educação do sistema de educação brasileiro? Né, fica essa pergunta. Se é que, né, isso compensa, então, tirar, né, as outras disciplinas, né, que minimamente aí conseguem trabalhar conceitos importantes, né, como, por exemplo, da geografia, biologia, sociologia, filosofia, química e física. Os PCNs, né, novamente, eles não mencionam os novos PCNs, né, de acordo com a BNCC, não mencionam aí como, né, fazer essa junção, né, e nem no Ministério, né, da Educação a gente consegue encontrar qual é o professor, né, que vai ministrar ou vai conduzir, né, esses conteúdos aí dos grandes blocos aí itinerários. Após a leitura do PCN, né, dos PCNs, né, ficou-se a impressão de uma escola ideal, muito além daquela contemplada pela infraestrutura das escolas públicas brasileiras, né. O texto não menciona a capacitação dos professores para o desenvolvimento das pesquisas experimentais e de desenvolvimento de projetos na escola, por exemplo. Acesso à tecnologia para desenvolver a capacidade de investigação é importante. Nos países desenvolvidos, a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa é, em sua grande maioria, tecnológica. Nos nossos PCNs, nos novos PCNs, ao invés de se discutir a necessidade de equipar as escolas públicas, aparece o seguinte trecho: as habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito investigativo nos alunos não estão associadas a laboratórios modernos, com equipamentos sofisticados. Então, né, a ideia que aparentemente parece ser pioneira, né, que foi incorporada aí dos países desenvolvidos, não contempla a nossa realidade, e os PCNs, ao invés de discutir, né, a questão de que é a necessidade de modernizar tecnologicamente as nossas escolas, o PCN faz o contrário, diz que não é necessário, né, tecnologia nem laboratórios modernos para desenvolver o espírito investigativo nos nossos alunos, né. Bom, conteúdos importantes como da biologia, né, que aparecem lá no PCN, eles podem ser utilizados para trabalhar a educação ambiental, né, deram exemplos aí de destino do lixo, do esgoto, tratamento da água, enfim, todos esses temas, né, que podem ser trabalhados em conjunto com a física e com a química, por exemplo. Nesse sentido, né, também destacando um pouco do PCN das Ciências Humanas e suas tecnologias, buscando compreender como trabalha a educação ambiental, né, o PCN das Ciências Humanas, ele apresenta como finalidade reunir os conhecimentos que possibilitarão com que os alunos compreendam, então, os elementos cognitivos, sociais e culturais. Este rol de conhecimento tem responsabilidade, pois proporciona a formação do cidadão, que também, né, é um objetivo comum da educação ambiental. Bom, no artigo, né, nesse trabalho também buscamos apresentar, né, um tema
como desafio para ser trabalhado em forma de projetos na escola, né, na educação formal brasileira, que seria, né, a coleta seletiva dos resíduos sólidos, como um tema para trabalhar a educação ambiental no ensino médio, né, de forma inter ou transdisciplinarmente falando. Ainda é um desafio, porque vem pouco recurso, né, para as escolas, os professores precisam de capacitação e isso ainda não é discutido, né? As mudanças são feitas, não são consultadas e os profissionais ficam à mercê das mudanças vindas, né, de cima, de forma autoritária, de cima para baixo. Então, pensando nesse tema, né, coleta seletiva dos resíduos sólidos, nós apresentamos aí como cada conteúdo, né, dessas disciplinas que foram diluídas nos grandes itinerários curriculares podem, né, ainda assim continuar trabalhando minimamente, né, os conteúdos necessários, como identificar os problemas relacionados, né, com a coleta de resíduos sólidos na escola e na comunidade, fazer um diagnóstico sobre os problemas existentes no gerenciamento de resíduos sólidos e os impactos ambientais ocasionados e, né, propor atividades estratégicas com base na educação ambiental. Chama-se a importância, então, de conhecer os atributos, né, do meio físico, né, o entendimento dos processos, né, que compõem essa paisagem e também ter um entendimento, trabalhar o entendimento com os alunos de como, né, o homem e as práticas sociais, né, afetam essa paisagem e que também o homem é afetado de volta por essa paisagem. As considerações finais: a mudança do ensino médio, né, uma proposta aprovada pelo MEC para as instituições do ensino brasileiro, tanto as públicas e as privadas, é um assunto bastante polêmico entre os profissionais da educação, considerando que algumas ciências, né, serão aglutinadas em grupos, né, o que chamamos de conteúdos itinerários. A falta de capacitação dos docentes para tal mudança, bem como, né, a falta de infraestrutura das escolas, sobretudo das escolas públicas. Então, como a educação ambiental contribui para a formação do indivíduo e aborda as relações humanas para com o meio de forma interdisciplinar, necessita-se dos conhecimentos, métodos e metodologias de todas as disciplinas do antigo currículo para o desenvolvimento da mesma. Diante disso, né, vamos concluir com um questionamento: como trabalhar a educação ambiental no novo ensino médio brasileiro, se os alunos irão optar por apenas um conteúdo itinerário? Então fica a sugestão para a leitura do nosso trabalho completo, principais referências, né, para que possamos então trocar ideias, né, sobre, né, um assunto tão polêmico e que mudará, né, o ensino formal brasileiro. Obrigada a todos e a todas.